nosso curso básico de inglês técnico, onde nosso objetivo é a leitura e compreensão dos nossos manuais de aeronaves. Bom, o objetivo da aula de hoje é a correção dos exercícios sobre os pronomes que foi falado na aula anterior. Vamos fazer uma breve revisão aí do nosso conteúdo. Nós vimos que os pronomes eles podem aparecer de várias formas dentro de um texto. Então ele pode aparecer na forma de sujeito, aplicando a ação, ok? Eu chuto a bola. Maria cortou o melão. Podem aparecer na forma de objeto, onde ele está sofrendo a ação. Eu chuto a bola. A bola é o objeto aí que está sofrendo a ação. Maria se cortou. Maria vai ser sujeito e Maria vai ser também o objeto que foi cortado, sendo aí os nossos pronomes reflexivos, ok? Vimos que temos também os nossos pronomes possessivos adjetivos, que vão estar qualificando my car, my aircraft, your hammer. Então vai ser meu carro, por exemplo. Em vez de eu falar o carro amarelo, o carro meu, meu carro. Então eu estou qualificando o carro como meu, como o seu. E aí nós temos a coluna dos pronomes possessivos adjetivos. My, your, his, her, its, ours, your e their. Temos também os pronomes possessivos substantivos que vão estar substituindo o próprio nome, ok? Geralmente no final da frase. Então eu falo, esse carro é meu. Em vez de eu falar, esse carro é meu, eu uso it's mine. O que é meu? É esse carro. Mine está substituindo o meu carro, ok? E vimos também os pronomes reflexivos, como o exemplo que eu já dei aí, citado na nossa aulinha lá. Maria cortou o melão. Então, Maria é o sujeito, quem está praticando a ação, e melão é o objeto, já que está sendo cortado. O reflexivo é quando o próprio sujeito também é objeto. Maria se cortou. Maria cortou o próprio braço. Aí eu vou usar os pronomes reflexivos aí, no singular com a terminação self e no plural com a terminação elves. Beleza? Vamos partir para os nossos exercícios, para isso aqui ficar mais dinâmico. Então, lá nos nossos exercícios, perguntava o seguinte, no número 1. Assinale a alternativa correta. E aí eu tinha a frase aí. I know he'll tell a different story. Eu sei que ele vai contar, que ele irá contar uma história diferente. Então, eu sei, beleza? I know que ele irá contar. Ele irá contar, ele é o sujeito da ação, beleza? Ele é que vai contar, ele está praticando a ação de contar alguma coisa. Aí eu botei a dica aí do nose, não existia antes, eu coloquei só para facilitar no início aqui o nosso entendimento. Mas vou mostrar para vocês que não precisaria, ok? Só para a gente pegar a orientação do raciocínio do exercício. Então, he'll tell, ele irá contar. Ele irá contar, ele é o sujeito da ação. A different story, uma diferente história. Quem conta, conta alguma coisa para alguém. Irá contar para quem? Aí a gente vem dentro das nossas opções. They irá contar eles. Eles aí, nós vimos na nossa tabelinha, eu estou procurando aqui o objeto. Vou contar para alguém. Alguém vai ouvir essa história. Então o sujeito eu já sei que é o he, que é o ele. Eu estou procurando o objeto. Na nossa tabelinha aqui, ó, as opções que nós temos de objeto são aqui da nossa segunda coluna. Então, eu tenho o objeto me, you, him, her, it, us, you e them. Vamos ver lá no exercício agora o que eu posso aplicar. O they não é usado como objeto. O they, quando ele é no caso do sujeito. Dá uma olhada aqui na primeira coluna para a gente. Ó. Sujeito, eu usaria o eles como they. Quando eu vou falar, eu quero contar para eles, seria them. Tá? O eles seria o objeto, quem está recebendo a ação de ser contado. Então, they não se aplica aqui, a letra A está fora. Na letra B, mesma linha de raciocínio, ele fala do his. His é contar para ele, no singular, ok? Só que vamos ver na nossa tabelinha também, o objeto do ele ouvindo não é his, é him, beleza? Se fosse pronome possessivo adjetivo ou os possessivos substantivos, eu usaria o his, aí beleza. Como eu estou procurando o objeto, se fosse contar para ele, teria que ter a opção do him.
Então, a letra B também está fora. A letra C é a mesma linha de raciocínio. O your não é a opção para a gente do objeto. O objeto para a gente seria o próprio you, ok? Your seria a nossa opção do objeto adjetivo, qualificando o objeto. Então, letra C também não poderia. A letra D também não pode. O we, como seria lá para contar, não é contar para nós, seria até contar para nós, seria nos contar. Mas o nós ali, o nos, melhor dizendo, é o nos de objeto. Então eu não uso o we, que é usado para o sujeito, como a gente pode ver aqui na primeira coluna. Sujeito de nós, aí sim, praticando a ação, seria nós contamos. We tell, aí beleza. Mas no caso aqui eu estou procurando o objeto. O us é o que vai se aplicar de forma correta aqui, ó. Então o objeto correto para falar nos contar, I know he'll tell us a different story. Eu sei que ele irá nos contar, que ele vai nos contar para nós uma história diferente. Beleza, gente? Então, vem passando passo a passo aqui para a gente entender quem é o sujeito da ação. É importante a gente ter essa visão. E quem é o restante, o predicado, o objeto, quem é que está sofrendo a ação dentro do contexto. Então, a resposta certa para a gente é a letra E. I know he'll tell us a different story. Ele irá nos contar uma história diferente. Eu sei que ele vai nos contar uma história diferente. Tá bom? Vamos para o número 2 aqui, para a gente treinar mais um pouquinho. Então, número 2, ó. Carlos e Maria work in the field of engineering. Eles trabalham no campo da engenharia. Também Carlos e Maria não tinha, só tinha work in the field of engineering. Eu completei aqui para dar uma visualização melhor nessas primeiras questões. Então, poderia ser somente she, a letra A e ela. Não, né? Eu estou falando de duas pessoas. E como é que eu sei também que o she não vai se aplicar? Nem she, nem he, nem it. Nenhuma das três opções aí de terceira pessoa do singular não se aplica nesse caso aqui também. Pelo próprio contexto aqui, ó, da utilização do verbo. Então, o verbo aqui, se fosse he, she ou it, seria works. Teria um S aqui no final, ok? É a terceira pessoa do singular, eu coloco esse S no final do verbo aqui. Como não é, só poderia ser as outras opções aí, ou letra B ou a letra D de delta. Então, vamos ver quem que se enquadra aqui, ó. Work in the field engineer. Eles trabalham no campo da engenharia. Eles trabalham. Então, eu estou procurando o sujeito da ação, ok? O sujeito da ação, nós vimos lá no quadrinho também, que sujeito de eles é they, ok? Lá no final da primeira coluna, o sujeito they. O them seria se fosse objeto. Então, na nossa questão aqui, o correto é they work in the field of engineering. Eles trabalham. Letra B de bravo. Beleza, gente? Deu para entender a linha de raciocínio? É isso que a gente vai fazer nessas nossas questõezinhas. Aqui, ó, eu já não coloquei em português para adiantar nada. Vamos ver se a gente consegue entender, ó. Stay with, fique com alguém, com ele, com ela. Will I drive car? Enquanto eu dirijo, I drive car. Enquanto eu dirijo o carro de alguém, o meu carro, o carro dele. Vamos ver qual completa melhor aqui. Então, I stay with. Pode ser o I, ele está falando fique com. Se eu vou ficar com alguma coisa, quem que vai ficar? Ele que vai ficar, né? Fique com. Eu já tenho o sujeito lá, que seria você, na verdade. Você fique com. Então, não pode ser, eu tenho que ter um objeto depois. Eu não estou procurando o sujeito da ação. Estou procurando o objeto. Então, não pode ser I, que nós vimos lá na tabelinha que I é sujeito. She também é sujeito. Pode ser o me ou o her. Seria ela, ok? Então, pode ser fique comigo, stay with me, ou stay with her. E aí nós temos que ver na opção ali, ó, as demais. Como já traduzi ali o comigo, ficou claro de entender que seria me, ok? Então, na primeira opção, stay with me, mas poderia ser o her também.
O que vai safar aí para a gente ver? É a segunda opção. Will I drive enquanto eu dirijo? Aí eu vou ter que estar dirigindo o carro aí, na verdade. Se pode ser o me ou her, a opção que nós temos é your ou yours, beleza? E aqui se enquadra aqui de forma correta é o seu carro, estou qualificando o carro, então será your, sem o S no final, beleza? Letra C é a letra correta. Por que eu sei que é your e não vai ser a letra delta aí, como yours? Mesma coisa, na nossa tabelinha lá, ó, nós vimos que o your, aí na nossa terceira coluna, são os pronomes possessivos adjetivos. Quanto que eu uso então o yours com S? Yours com S eu vou estar utilizando quando eu vou estar substituindo o próprio substantivo, ok? Esse carro é de quem? It's yours. Esse carro é seu. Ficou claro aí? Deu para a gente entender? Então vamos voltar lá para a nossa questão. Então fique comigo enquanto eu dirijo o seu carro. Stay with me, will I drive your car? Basta a gente dar uma acompanhada na tabela e ver aí a forma correta que se aplica para o pronome substantivo, para o nosso pronome adjetivo, quando for reflexivo, quando for sujeito ou quando for objeto, ok? Sujeito a gente já conhece, os pronomes que vão substituir como sujeito da ação são mais comuns para a gente. I, you, he, she, it, we, esses aí são os mais usuais. Mas quando se torna objeto, pode ser que dá uma certa complicada, é necessário que a gente pratique bastante esse conteúdo. Vamos para a quarta questão aqui para a gente acompanhar. Então, na número 3, Charlie, letra C, me e your é que vão completar a nossa opção. Na número 4, ó, I have met that girl before. I have, eu tenho, I have met that, eu tenho, eu sei que eu já conheci essa garota. Girl, garota, before, essa garota antes. I have met that girl before. Eu já conheci essa garota antes. But I can't remember. Mas, porém, eu não lembro, eu não consigo lembrar. I can't remember. Eu não posso, eu não consigo lembrar. Name, do seu nome. Nome de quem? Da garota, ok? É isso que eu estou procurando aí. Do nome dela, do seu nome. Então, I have met that girl before. Eu já conheci essa garota. But I can't remember her name, ok? Do seu nome, do nome dela. His seria dele. Her é do nome dela. Então a opção aí é a letra alfa, seria a forma correta para a gente completar a frase. Estão acompanhando aí, gente? Então por que que vai ser dela aqui no início da frase? Onde é que a gente sabe? Porque lá o dela está substituindo girl, ok? O nosso pronome adjetivo aí do sexo feminino. Her é a aplicação aí para esse caso. Número 5. Peter brought his dog. Então, Peter trouxe seus cachorros. É seus ou seu? Dogs está no plural aqui também pra gente, beleza? Tranquilinho aí, ó. Então, dogs tem um S, está no plural. Os cachorros dele, ok? Peter trouxe os cachorros deles. Dele é his. And I, e eu trouxe os meus. Como é que eu falaria os meus aí? Seria my, I brought my. My não, né? Seria que ser, se eu falasse my dogs, tudo bem. I brought my dogs. Aí completaria, mas estaria repetindo o cachorro. A ideia é justamente cortar, eliminar a repetição das palavras ali. Então, I brought the mine, ok? Opa, faltou o the mine aqui em cima. Eu trouxe os meus. Eu não trouxe meus, simplesmente. Então, deixa eu dar uma completada aqui, para que a gente não venha a faltar nada na opção. Vou completar logo na hora. Faltou aqui, ó. The mine, ok? Aí sim fica a forma correta. Peter trouxe seus cachorros, não tem um artigo, e eu trouxe os meus, beleza? Então, número 5, the mines, é a letra delta, a nossa opção aí.
Número 6. This dictionary is in 14th edition. This dictionary, esse dicionário, is in, está em quarta edição. Está na quarta edição dele. Dele quem? Do dicionário. Então, da mesma forma que está lá em cima no anterior. Só que dicionário é inanimado, é uma coisa. Então, eu não vou falar nem his, nem her. É its, ok? É o que nós falamos quando its é para coisas em geral. Então, the dictionary is in its fourth edition. Ele está na quarta edição. Ele está na quarta edição dele. Beleza, gente? Só para a gente treinar aí. Então, o que vale mais nesse início, até a gente formular essa questão, é voltar lá na nossa tabela e vir acompanhando. E eu tenho que sempre buscar o quê? Quem é o sujeito, quem é o objeto, se ele está qualificando algum item. Essa é a nossa linha de raciocínio para poder preencher com a forma correta. Tá bom? Então, nesse aqui, letra C, Charlie, it's 14th edition. E depois demos um texto aí, ó. Choose the correct pronouns to complete the sentence. Então, é para você completar com o pronome correto na sentença. E aqui é um textozinho onde foi tirado aí as opções do pronome e dado sempre duas opções para a gente substituir pela forma correta. Então, volto a dizer, sempre buscando os nossos conhecimentos dados desde as primeiras aulas, para facilitar, para eu não assustar quando eu pegar um texto grande, pegar um texto nesse formato aí, ó, caramba, é muita coisa, não estou entendendo nada. Então a gente separa, vai por parte, para facilitar o nosso entendimento. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu peguei a primeira frase, está dizendo lá, Victor has always lived in the city. Victor sempre viveu na cidade, tá? E aí depois já começa perguntando aí, likes the noise and excitement. Então, ele gosta do barulho e do agito, da excitação. Ele quem? Victor. Então, se ele gosta, ele que está praticando a ação de gostar, eu tenho que substituir por um pronome sujeito, um pronome subject pronomes, ok? Então, estou substituindo Victor, então o pronome correto é ele como sujeito. His, se fosse objeto. Ele gosta do barulho e do agito da cidade. Então, he é o preenchimento da nossa primeira frase. Depois ele fala assim, the city is home to. A cidade é o lar dele. Home é lar. A cidade, the city is home, é um lar para ele, é um lar dele. Lar dele quem? Do Victor. Então é it or him. Vou completar com him. Beleza? A city. The city is home to him. He or his favorite city is New York City. Sua cidade favorita é a cidade de Nova York. A cidade de quem? A cidade favorita dele, do Victor, é a cidade de Nova York. Então, conseguiram captar aí a função do pronome? Senão eu escreveria Victor toda hora, ok? E a finalidade é justamente cortar as palavras repetidas, utilizando o pronome para não ficar um texto cansativo. Então, aqui, ó, a cidade favorita dele é a cidade de Nova York. Dele, como é que eu escreveria aí? His, ok? His favorite city is New York City. Na próxima aqui, ó. Is one of the largest cities is the world. Ela é uma das maiores cidades do mundo. Ela quem? A cidade de Nova York. It ou its? It is. Ela que é a cidade maior do mundo. Então, estou também falando que a cidade como sujeito aqui. It is on large city in the world. Ok? A nossa opção correta aí é o it. Girlfriend, Brenda, rates. A namorada dele, a sua namorada, a Brenda, odeia ela. Ela quem? A cidade. Então, a namorada dele quem? A namorada do Victor. Como é que eu falo a namorada dele? His girlfriend, a Brenda, odeia ela. Ela quem? A cidade. Ok? Cidade aí seria um ser inanimado, her ou it. Cidade seria it, uma coisa, ok? Então, his girlfriend, Brenda, rates it. Sua namorada, a namorada dele, a Brenda, odeia a cidade, odeia ela.
ela gosta de London. Então, ela gosta, a ação aí, o sujeito, ó. She likes London. Então, nossa opção aqui é o she, como forma correta aí. Beleza? Tá entendendo a linha de raciocínio? Tá conseguindo captar a mensagem? Qualquer coisa, a gente está na escuta aí. Manda uma mensagem que a gente interage mais de perto. Perceberam que é um texto corrido também? As frases aqui estão separadas, mas a intenção é estar tudo num texto, falando do mesmo assunto. Aí agora aqui, ó. Say that people in the New York are too noisy. Ela diz que as pessoas de Nova York são muito barulhentas. Como é que eu falaria ela? She ou her? Her se fosse objeto, né? Se ela diz, se é ela que fala, ela pratica ação, então she é a forma correta de preenchimento. She said that people in the New York are too noisy. Ela disse que eles se movem rápido demais e parecem nunca parar. Então, se ela diz novamente, ó, she says, ok? Dá para dar uma colazinha da frase de cima aí. Ela diz o quê? Que eles se movem rápido demais. They move too fast. Eles se movem muito rápido. And never seem to stop. Victor say that's why. Então, Victor diz que é por isso, why, que é porque, por causa disso, que ele gosta deles. E ele, então, ele pra gente é he. Ele quem? Victor. É por isso que ele gosta deles. Deles quem? Das pessoas da cidade de Nova York, que andam rápido demais. Então, Victor say that's why he likes them. Ok? Vimos lá que them vai ser usado como o nosso objeto aí. A opção they seria para, se fosse um pronome possessivo. He says, ele disse que ele gosta da energia deles. Ele, quem? Victor, disse que ele, Victor, gosta da energia deles, do pessoal da cidade de Nova York. Então, como é que eu completo aí de forma correta? Ele diz, he say, ok? Ele diz que ele gosta. He likes, ok? He say, he like, gosta deles. Esse deles aí é pra gente é their, ok? He say, he like their energy. Ele diz que ele gosta da energia deles. Brenda say that the people in the London are nice. Brenda diz que as pessoas de Londres são mais legais. You can ask. Você pode perguntar para eles por direções, por localização. Então você pode, ok? Nosso preenchimento aqui, you can ask, você pode perguntar para eles. Eles, objeto é them for direction, perguntar para ele por direções, como chegar em algum lugar. And, aí agora eles já estão fazendo a ação. And they will tell, e eles irão contar, e eles irão falar exatamente para onde você deve ir. You exactly where to go. Okay? Você e exatamente ir. Victor likes city. Victor gosta da cidade dele. Então, dele é his, ok? And Brenda gosta da cidade dela. Hers. Foi aí? Victor say, favorite city may be the capital of England. Victor diz que a cidade favorita dela pode ser a capital da Inglaterra. Sei qual é a capital da Inglaterra pra gente aí? Londres, beleza? But he is in the capital of the world. Mas a dele é a capital do mundo. Então eles estão disputando aí qual que é melhor, se é Londres ou se é Nova York. E aqui a tradução de todo o nosso texto. Na parte superior aí a aplicação dos pronomes
da forma correta dentro do texto. Então, e embaixo a tradução dele para você fazer a leitura e a comparação das aplicações aqui de quando é sujeito, quando é objeto e dar uma estudada melhor no nosso conteúdo aqui, beleza? A ideia aqui foi separar justamente para facilitar o nosso entendimento. Mas perceba que as frases juntas formam o nosso texto. Esse é o objetivo que eu quero mostrar principal no texto aqui. A estrutura básica de uma frase, para que a formação das palavras nós já vimos, aí estamos vendo a estrutura de uma frase, essas frases todas juntas vão formar o nosso texto. Então, quando eu consigo ter essa noção da vista explodida do meu conjunto, que tudo isso junto tende a formar um contexto, tende a me dar uma informação precisa, eu começo a captar melhor a mensagem e consigo pescar quando é o melhor momento de eu separar uma tradução ou quando eu preciso juntar tudo num contexto para eu ter o melhor entendimento possível. Beleza, gente? Então fica aqui a nossa tradução e marcado em vermelho aí os pronomes aplicados de forma correta. E tínhamos mais um exercício, que era para escrever o texto abaixo em inglês. Então dei um textozinho aí também, bastante simples, curto, com as palavras dentro do que foi contextualizado pela gente nas aulas anteriores até aqui. Então um texto bem simplesinho aí, ó. Carlos e Maria têm 3 aeronaves. 2 são azuis e uma é vermelha. As azuis são dele e a vermelha é dela, utilizando aí já os nossos pronomes vistos nas últimas aulas. As aeronaves deles são pequenas, então as características aí de pequeno, grande, perto, longe. Eles mesmos fazem manutenção básica, algumas palavras técnicas já aplicadas por nós. Ela mesma abastece o tanque de combustível, mas só ele faz a remoção e instalação das rodas, dos pneus. Suas aeronaves ficam estacionadas no hangar. As azuis ficam na direita, perto do equipamento de apoio ao solo, e a outra, a vermelha no caso, né, fica perto da porta principal. Eles lavam as aeronaves todos os dias. Elas estão sempre disponíveis para voo. Eles sempre leem completamente o manual de manutenção antes de executar qualquer tarefa. Eles são ótimos mecânicos. Então, um texto simples, pequeno, já com aplicação de algumas palavras, para a gente começar a se organizar na estrutura básica de uma frase, de uma oração, quem é o sujeito, quem está praticando a ação, quem é o nosso objeto, quem é o predicado dessa frase, e assim a gente vai devagarinho montando a nossa estrutura do texto, tá bom? Então esse é o nosso primeiro exercício aí de escrita e nós vamos fazer da mesma forma que fizemos o exercício anterior de aplicação de pronome. Vamos explodir esse texto por frases, por oração. Fica mais fácil de eu perceber quem é o sujeito e quais são as características dessa oração. Então vamos lá. Então, a primeira frase aí, Carlos e Maria têm 3 aeronaves. Carlos and Mary, and Maria, ok? Nome próprio aí a gente não precisa estar modificando. Have 3 aircraft, tem 3 aeronaves. 2 são azuis e uma é vermelha. 2 are blue and one is red. Olha os nossos exercícios aí de características, cores que nós vimos lá. As azuis são deles e a vermelha é dela. The blues are his, ok? Dele é his. And the red is hers. E as vermelhas são dela, ok? Dela, hers. The aircraft, as aeronaves deles são pequenas. The aircraft é small. Eles mesmos fazem a manutenção básica. They, quem está praticando a ação não são eles? Eles é they. They have to basic maintenance, ok? Eles fazem a manutenção básica. Ela mesma abastece o tanque de combustível. Opa, tem um errozinho aqui, ó. Agora sim, ó, vamos lá. Ela mesma abastece o tanque de combustível. She supplies the fuel, ok? The fuel tank. Ela supre de combustível.
mas só ele faz a remoção e instalação dos pneus. But only he does the removal and installation of the tires. Somente ele faz a instalação dos pneus. Suas aeronaves ficam estacionadas no hangar. Their aircraft are parked in the hangar. As azuis ficam na direita. The blues are on the right, perto do equipamento de apoio ao solo. Near the ground support equipment, que é a nossa sigla GSE, Ground Support Equipment. E a outra fica perto da porta principal. And the other is near, perto, near the main door, da porta principal. Então, muita terminologia que a gente vai encontrar nos nossos textos técnicos está sendo aplicada aqui nesse texto. Eles lavam as aeronaves todos os dias. Eles praticando a ação, they wash their aircraft every day. Eles lavam suas aeronaves todos os dias, lavam a aeronave deles todos os dias. Elas estão sempre disponíveis para voo. Elas quem? As aeronaves. They are always available for flight. Disponível aí, available, também bastante escrito nos nossos textos técnicos. Eles sempre leem completamente o manual de manutenção antes de executar qualquer tarefa. They always read through a maintenance manual thoroughly for performing any task. Ok? Eles sempre leem completamente o manual de manutenção antes de executar qualquer tarefa. Eles são ótimos mecânicos. They are great mechanics. E aí completamos o nosso texto aí de forma bem tranquila, porque separamos frase a frase para o nosso conteúdo ficar mais leve, beleza? E na outra página nós temos aí o nosso texto todo em português e a tradução, a passagem dele para o inglês, para a gente poder fazer essa comparação aí do texto, dessa tradução e entender melhor o conteúdo e ver quais as palavras, como que a gente forma uma frase, uma oração. Nós vamos trabalhar isso principalmente nos lançamentos, quando fizermos a prática aí dos nossos lançamentos, dos reports de preenchimento das fichas da nossa manutenção. Então, fica aí o nosso texto, fica a nossa tradução. Espero que tenham gostado, tenham entendido e até a próxima aula aí. Obrigado, um grande abraço.